Olá, muito bom dia. Sou o Pedro Guerreiro Cavaco e comigo estão a Cátia Gervásio e a Sandra Faria Vitorino. Bom dia a ambas. Muito Bom bom dia. dia, bem-vindos. Patrícia Alexandra Martins de Carvalho nasceu em Lisboa, 19 de dezembro de 1987. É jornalista de formação e atualmente exerce funções de deputada à Assembleia da República, adjunta da Direção Nacional e diretora de Comunicação Nacional do Partido Chega. Concluiu a sua licenciatura na Universidade Católica em Estudos de Comunicação Social e Cultural e obteve um mestrado em Gestão Cultural em 2010. Trabalhou no Correio da Manhã e no Notícias ao Minuto. Depois do convite de André Ventura, mergulhou, em definitivo ou não, a Patrícia o dirá mais à frente, na política. Reside em Almada e foi candidata em Setúbal nos anos 2021, 24 e 25, tendo sido eleita nestes últimos 2 anos. Patrícia, é um gosto tê-la connosco no Chega às 9. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Bem-vinda, bom dia a Patrícia. todos. Bom dia à Sandra, à Cátia, ao Pedro, a quem nos está a ver. É um gosto estar aqui convosco. Obrigada, gosto Patrícia, para por ter nós. aceito. Exato, ter aceito aqui o nosso convite. Então, Patrícia, vamos dividir o programa aqui em 3 partes. Numa primeira, a entrada da Patrícia no Chega e as funções que lhe foram, entretanto, conferidas. Numa segunda, a política pura e dura e, naturalmente, os resultados do partido. Numa terceira e última, discretamente, entramos aqui numa vertente um pouquinho mais pessoal. Então, vamos lá. Vamos aí. Vamos a isso. Fazendo aqui um flashback, assim de uma forma bastante sucinta, conte-nos, Patrícia, como tudo começou. Estava no Notícias ao Minuto e... Então, estava no Notícias ao Minuto já há alguns anos, corria o ano 2017, era ano de eleições autárquicas, e nós tínhamos a indicação nós jornalistas, tínhamos a indicação para entrevistarmos candidatos a câmaras que fossem, assim, câmaras mais importantes no panorama político. E houve um dia que eu cheguei ao trabalho, abri a minha caixa de e-mail, centenas de e-mails para ler, mas houve um que se destacou, que me chamou logo a atenção, porque o assunto do e-mail era a malhar no Bloco de Esquerda. E eu sempre detestei o Bloco de Esquerda, sempre achei que é o pior que a política poderia ter, e aquilo interessou-me. Eu abri o e-mail, vi que era de um candidato do PSD à Câmara de Loures, malhava forte e feio no Bloco de Esquerda, adorei aquilo, e disse, pronto, olha, já tenho um candidato para entrevistar, Câmara de Loures, é uma Câmara importante, bora lá. Pronto, e foi assim que eu conheci o André, foi nessa entrevista, foi aquela entrevista em que ele falou abertamente e sem medo dos ciganos, da situação dos ciganos em Loures. Eu lembro. Sim, que deu muito que falar na altura, Sim. foi nessa entrevista, e pronto, foi assim que começou, eu entrevistei o André, é engraçado porque eu lembro-me de ter pensado, este tipo é louco, mas eu gosto dele, eu concordo, ele basicamente diz aquilo que toda a gente pensa, mas que ninguém tem coragem de dizer em público, e portanto, ponto favorável já para este André Ventura, que eu não sabia quem era. É engraçado porque eu nesse dia cheguei a casa e comentei com o meu namorado na altura que tinha uma entrevista no dia X com um tipo chamado André Ventura, e ele olhou para mim, tu vais entrevistar o André Ventura? E eu, uou, calma, quem é o André Ventura para tu saberes que ele existe e eu não? Depois lá me explicou que era comentador da CMTV de bola, pronto, confesso que não via comentários de futebol, e pronto, foi assim que conheci o André, foi assim que tudo começou, no fundo. Foi com essa entrevista a propósito das autárquicas. Muito giro. Patrícia, e uma vez conhecido o André Ventura e também dada a convivência com ele desde então, quais são as características do presidente do Chega que mais a impressionam? Olha, a simplicidade, ele é uma pessoa muito simples, muito humilde, e tem uma capacidade de unir todos os que estão à sua volta, mesmo quando discordamos uns dos outros, ele consegue sempre encontrar um ponto de união entre todos. E eu acho que é das melhores qualidades dele, e ele tem um coração maior do que ele. E é uma pessoa muito, muito bondosa, muito, muito humilde, e não é aquele tipo que está sempre chateado, como nós vemos na televisão. É uma pessoa muito simpática, muito, muito acessível, não tem aquelas manias de superstar,
shining star, é das pessoas mais simpáticas e mais humildes que eu conheço. Não parece, por acaso, que tenha essas manias. Eu também tenho a ideia que ele é uma pessoa humilde e simples, a ideia que ele deixa também transparecer, apesar daquela Sim, faceta a imagem que dele. depois a comunicação social e alguns opositores criam dele, mas acho que é importante nós que lidamos com ele diariamente ali na Assembleia, dizermos a verdade, que ele não é uma pessoa arrogante, não é uma pessoa que está sempre aos gritos com toda a gente, não, uma pessoa super simples, super humilde, é mesmo, e tem um coração gigantesco. Bom, isto vindo da Patrícia, é bom que os portugueses ponham os olhos e ouçam de facto o que a Patrícia está aqui a dizer, porque alguém que convive com o André Ventura dizer isto dele, a mim pessoalmente enche-me ainda mais o coração, porque de facto é a desconstrução da pessoa por trás da construção que a comunicação social tem feito ao longo dos anos. Mas Patrícia, voltando aqui a si, foi assessora, hoje em dia é deputada, e muito bem, por um grande distrito, que é o distrito de Setúbal. Sim, gostaria de lhe perguntar se vê na política a longo prazo ou admite que mais tarde possa então enverdar por outra área, nomeadamente a sua área de formação, como o jornalismo, ou até mesmo funções ligadas à comunicação. Eu não acho que a política seja uma profissão, eu acho que a política é um momento na vida das pessoas. Houve um momento em que eu era assessora de imprensa de um partido político, há um momento agora em que eu sou deputada desse partido político, mas há de haver um momento em que eu não vou estar ligada ao partido político e vou seguir a minha vida civil, por assim dizer, porque não acho que seja uma profissão, estarei cá enquanto o Presidente entender que faz sentido eu cá estar, que acrescento alguma coisa ao partido. Depois vou acabar por regressar à minha vida normal, em que vou só ler notícias sobre o Chega, já não vou saber o que é que se passa, o que é um bocado assustador, na verdade, porque se eu me ficar por aquilo que a imprensa escreve, acho que vou ter uma depressão. Mas sim, vai haver um momento na minha vida, certamente, que vou regressar à minha vida normal, civil, não ao jornalismo, não faço tensões disso. Sempre me disseram que nunca digas nunca, não é? Mas é verdade. Neste momento que me colocam essa pergunta, a minha resposta é que não voltarei ao jornalismo, voltarei à área da comunicação, que é a minha especialidade, a minha formação, e foram estes anos também de trabalho aqui no Chega, mas não penso voltar ao jornalismo. A não ser que haja aí um grande grupo de comunicação que decida fazer um jornal ou uma televisão, que seja mesmo jornalismo isento, imparcial, que relate os factos, não dê opiniões, aí se calhar posso considerar o meu regresso. Mas olhando para o panorama atual, não penso nisso. Sim, mas de facto, Patrícia, o panorama atual também está a mudar, como bem sabe, e aqui chegados nós analisamos então os resultados eleitorais do Chega. É hoje, portanto, a segunda força política, não só o país está a mudar, a comunicação social vai ter que se adaptar, não queremos mais pessoas a entrar em depressão, como dizia ainda há pouco, que leiam notícias, e portanto nós rompemos aqui com o bipartidarismo, e eu gostaria de lhe perguntar se para si é uma surpresa ou é uma evidência do que já estava à espera, este resultado? Não, eu acho que é uma evidência. Acho que pouca gente achava que podia achar que isto não iria acontecer. Para pouca gente foi uma surpresa. E mesmo aqueles que dizem como é que isto aconteceu, não faz sentido, eles, lá no fundo eles sabiam, não queriam admitir, mas sabiam. E porque estava fácil de ver, quer dizer, nós sentimos na rua e vocês, de certeza que ouvem os vossos colegas de trabalho, os vossos amigos, familiares, a dizer, epá, eu até nem gosto do André Ventura, mas ele até diz umas coisas que são acertadas. Ou seja, isto é um movimento que se foi criando nos últimos anos, especialmente nestes 2 últimos anos, e que foi crescendo, e depois, claro, a situação do país, esta questão da imigração completamente descontrolada, que são questões que afetam no dia-a-dia, afetam diretamente as pessoas, não é nada abstrato, não é uma coisa aqui teórica, que nós estamos agora aqui a falar sobre isto, a debruçar-nos sobre um tema, mas as pessoas não o sentem no seu dia-a-dia. E a imigração sentem, como sentem a insegurança, o aumento do crime, e portanto era mais do que expectável que o Chega tivesse esta subida e que se tornasse a segunda força política, exatamente por isto, porque as pessoas também sabem
que nós somos o único partido que queremos efetivamente combater esta situação, que é o aumento da criminalidade, a falta de uma justiça com mão mais pesada para determinados crimes. Aliás, nós vimos esta semana, e até foi aqui no distrito, uma senhora grávida que o namorado atirou-lhe com óleo a ferver, foi óleo, exato. Sim, e ele saiu em liberdade. Quer dizer, a senhora está grávida, foi agredida, foi brutalmente agredida, e ele está em liberdade. Isto não faz sentido absolutamente nenhum, e quem nos está a ver sabe que isto não faz sentido nenhum e que é preciso mudar isto. E as pessoas também sabem que só nós é que queremos mudar isto, porque o nosso historial parlamentar mostra isso mesmo. Nós já apresentámos N propostas para aumento de penas de prisão para determinados crimes, são sempre chumbadas, sempre com a desculpa do humanismo, o humanismo. A mim o que me choca, e eu acho que choca à maioria das pessoas, é que os partidos do sistema só se preocupam com o humanismo dos criminosos. E eu pergunto, então, onde é que está o humanismo para as vítimas? Para as famílias das vítimas? Já não é preciso haver humanismo? Portanto, as pessoas, nós no fundo refletimos aquelas que são as necessidades das pessoas, e as pessoas neste momento já reconhecem isso, por isso é que nos deram este cartão verde, este voto de confiança, e deram-nos esta responsabilidade de sermos o líder da oposição. Muito bem. E em Setúbal, distrito que elegeu... Ganhámos. Felizmente. Muito bem, os setubalenses estiveram. O Chega elegeu um deputado em 2021, 4 em 2024 e 6 agora em 2025. Em 2024, o Partido Socialista venceu o distrito com 31,27% e o Chega ficou em segundo lugar, na altura, com 20,31% dos votos. Todavia, volvido um ano, é o Chega quem vence o distrito com 26,38% e o PS desce para 24,97% dos votos. O Chega teve, votos contados, mais 27.492 votos. Patrícia, como explica estes resultados em tão curto espaço de tempo? No fundo é isto que eu acabei de dizer. Eu quando falava aqui nos cidadãos, isto aplica-se também a Setúbal, que é um distrito marcadamente de esquerda, desde o 25 de Abril, que tem um histórico de esquerda brutal. E as pessoas hoje em dia olham para aquilo que são as suas vidas, para as cidades onde residem, e pensam, não chegámos a lado nenhum, passaram 50 anos e pouco avançámos. E agora, durante a campanha, eu julgo que foi no Barreiro, mas não tenho a certeza, mas cruzei-me com uma senhora que me dizia, aliás, eu estava numa rua, meio da tarde, deviam ser 3, 4 da tarde, não sei bem, e achei estranho haver pouca gente, quer dizer, não me cruzava com quase ninguém, e a maior parte dos que me cruzava até eram imigrantes indianos ou de origem indo-hispânica. E depois fui a um café e comentei com o senhor, então, mas isto costuma ser assim, tão pouco movimentado? E ele disse-me, olha, a maior parte das pessoas só vêm cá dormir, elas não vivem cá, elas dormem cá, porque fazem a vida em Lisboa. E, portanto, isto explica muito porque é que as pessoas estão finalmente a mudar, e mudaram o seu voto, porque perceberam que estes 50 anos de domínio do PS e do PCP no distrito não alavancaram o distrito. E é um distrito que é vizinho de Lisboa, portanto tinha todas as possibilidades para estar mega desenvolvido e rivalizar mesmo, não só ser um apoio ao distrito de Lisboa, porque há muita gente que vive deste lado, porque pronto, em Lisboa não tem essa possibilidade, não é? Mas também é preciso criar emprego, porque senão lá está, as pessoas só vão dormir à margem sul, e a margem sul podia ser muito mais do que isso, se tivesse havido políticas públicas direcionadas para o investimento, para o investimento, para a chamada de empresas, de fixar as empresas nos diversos concelhos, e se houvesse uma estratégia que fosse global no distrito todo, entre os concelhos, e os concelhos que são vizinhos poderiam ajudar-se mutuamente e desenvolverem-se mutuamente, e nada disto foi feito, e portanto a margem sul hoje é um sítio onde as pessoas dormem e que durante o dia trabalham em Lisboa, vão às compras em Lisboa, passeiam em Lisboa e regressam à noite para dormir. E quem vive na margem sul, honestamente, está cansado disto, quer um distrito desenvolvido onde possa viver, onde possa dizer que vive, que trabalha, que vai passear ao parque, vai ao cinema, o que seja. E isto não aconteceu nestes 50 anos, e o distrito de Setúbal, infelizmente, está muito aquém daquilo que é o seu potencial, na verdade. E eu acho que isso explica, e depois também as questões da insegurança,
da imigração descontrolada. Nós temos graves problemas de insegurança no concelho de Almada, naqueles bairros mais complicados, onde inclusivamente estão já elementos de perigosas máfias brasileiras, do PCC nomeadamente, e as pessoas sentem isso, têm medo de sair à rua, as mulheres têm medo de sair à rua. É raro ouvirmos alguém dizer isto nos telejornais ou escrever isto nos jornais, mas esta é a verdade. As mulheres, nós mulheres, temos medo de sair à rua sozinhas. Isto é impensável e nós não podemos continuar a deixar que isto aconteça e, portanto, as pessoas estão cansadas disto. Querem viver com tranquilidade e têm esse direito. É um direito que lhes assiste. E acho que é isso que depois resulta neste crescimento eleitoral do Chega, especialmente aqui em Setúbal. Já agora, Isso. Pedro, deixa-me só Sim, dar sim, aqui sim, sim. uma chega a este tema, que a Patrícia falava ainda há pouco que não existe investimento na margem sul do Tejo, e, por exemplo, temos um grande empregador, que é a Vanpro, que esta semana se soube que até ao final do ano vai despedir 475 colaboradores. Isto porquê? Porque o novo veículo elétrico da Volkswagen não vai fabricar os seus assentos. Portanto, esta empresa, a Vanpro, faz bancos para os veículos da Volkswagen e eles não vão ser produzidos em Portugal, portanto, brevemente e até ao final do ano vamos ter 475 colaboradores sem emprego no nosso distrito, que também será aqui muito grave. E enquanto deputada pelo nosso distrito, Patrícia, deixo-lhe aqui o repto realmente também de falar sobre este tema e naturalmente dar continuidade ao tema do desenvolvimento ou do fraco desenvolvimento que as políticas de esquerda levaram a este distrito. Era só isso que queria acrescentar. Eu e os meus colegas eleitos aqui por Setúbal. Ótimo, é isso que esperamos. Obrigada. Não faço mais do que aquela que é a minha obrigação, na verdade. Porque nós temos um compromisso com os nossos eleitores e temos que o cumprir. É para levar a sério. Ai, que boa. Olha, até estou arrepiada. Juro por Deus, estas coisas. Não, mas é verdade. Obrigada, obrigada. Pelo menos eu não vejo a política de outra forma. Eu sou deputada, devo isso a todos os que votaram. Não é propriamente uma conquista minha, de género, fui promovida no meu trabalho. Não fui promovida. Os portugueses deram-me um voto de confiança, os setubalenses, no caso, deram-me um voto de confiança e eu tenho a obrigação de trabalhar por eles. É o que é. São eles que me pagam o salário. Obrigada, Patrícia. E seguem-se as autárquicas. Vamos lá. O que espera delas, Patrícia, por um lado, e atrevemos a antecipar esta pergunta, que se calhar será difícil, pelo menos responder. Será candidata? Então, o que é que nós esperamos das autárquicas? Eu acho que nós vamos ter um muito bom resultado, honestamente, porque nós já o tivemos em 21, nas últimas eleições, e éramos um partido apenas com 2 anos, e tivemos centenas de autarcas eleitos em todo o país. É verdade que cometemos alguns erros nas escolhas, mas a vida é o que é, e é com os erros que se aprende, e neste momento estamos a evitar ao máximo cometer os mesmos erros. Mas também vos digo, o ser humano é imprevisível e, portanto, é impossível dizermos com toda a certeza que não vai haver algum candidato que faça algum disparate. É impossível, ninguém pode dizer isso. Mas também, se o fizer, acho que já ficou bem claro qual é o caminho que vai seguir. Qual é o caminho? Já estão de pré-aviso, não podem dizer que não estão avisados, não é? E isso é muito reconfortante, Patrícia, para quem entrega o voto ao Chega, porque sabe que nesse aspecto o André Ventura é implacável. Sim, tem que ser, e vamos continuar. Exato, tem que ser, porque isto não é um trabalho, quer dizer, isto é uma responsabilidade que nós temos de representar as pessoas confiam em nós, as pessoas depositam o voto em nós e nós temos a obrigação e a responsabilidade de assumir essa confiança e não defraudar as expectativas das pessoas. Em termos de resultado, eu não queria estar aqui a lançar números, nem pouco mais ou menos, mas eu acho que vamos ter mesmo um ótimo resultado. Pese embora as eleições autárquicas, ou seja, nós não podemos olhar para as legislativas e achar que vamos ter o mesmo resultado aqui nas autárquicas, é diferente. É um voto diferente, é um voto mais de proximidade, e as pessoas tendem a votar se o meu vizinho for candidato, e eu dou-me bem com o meu vizinho, apesar de não ser do meu partido, mas pronto, é um partido parecido, se calhar eu vou dar o meu voto ao meu vizinho porque o conheço, e sei quem ele é, não é? E portanto há aqui esta questão, por isso eu pessoalmente, pelo menos, não estou à espera que seja um espelho entre legislativas e autárquicas, mas ainda assim acho que nós vamos ter um resultado brutal, vamos passar o PCP a léguas. Aliás, eu hoje vi uma notícia em Palmela
que o PCP está com imensa dificuldade em conseguir candidatos. Foram abordados 5, 3 já disseram que não. Uma das candidatas, alguém que já foi presidente de Câmara ou de Freguesia, agora não tenho bem em mente, mas que esteve também envolvida numa polémica, reformou-se antecipadamente aos 40 e poucos anos. Enfim, o PCP está pela hora da morte, portanto nós vamos certamente passar o PCP, porque as pessoas sabem que, lá está, era o que eu dizia há pouco, foram 50 anos e não foram lá, e não foram a lado nenhum, não chegaram a lado nenhum, os concelhos onde residem não se desenvolveram. Se vou ser candidata, não sei ainda, não sei mesmo, ainda é um processo que está em aberto, deixo isso com o Presidente, ele decidirá se devo ser, se não devo ser, para onde é que é de ir, deixo a minha vida nas mãos do Presidente. Muito bem, está tudo bem. Patrícia, entrávamos agora aqui num foro um bocadinho mais pessoal e primeira pergunta que nós temos para a Patrícia, qual foi o momento mais embaraçoso que já viveu em público? Então, eu acho que é aquele momento clichê que toda a gente tem medo que lhe aconteça ou que eventualmente já aconteceu, que é ir pagar e não ter dinheiro para pagar. No caso, eu não tinha cartão, porque isto antes de haver MBWay. O MBWay não é Sim, claro. E eu tinha muita mania pegava para não andar com a carteira e com a mala atrás, pegava no cartão multibanco, punha no bolso e ia à minha vida. Até que houve um dia que eu efetivamente pus o cartão no bolso, mas não o tirei. E, portanto, cheguei a casa, troquei de roupa, no dia a seguir por acaso era fim de semana, fui às compras e quando fui para pagar, abri a carteira, onde é que está o cartão? Eu já ficava vermelha como um tomate, não preciso muito, na verdade. Já a transpirar por todos os poros, a senhora ficou assim a olhar para mim e eu acho que perdi o meu cartão. E ela, mas tenha calma, lembre-se da última vez que o utilizou. Depois eu comecei a pensar, a última vez que eu utilizei, ok, está no bolso do casaco. Por sorte, estava acompanhada e, portanto, pagaram a conta por mim. Mas se não tivesse acompanhada, eu nem quero imaginar, eu nem sei, nem quero pensar. Ia ter que passar aquela vergonha do olho, desculpe, não posso levar, não tenho como pagar. Acho que foi esse momento. Quem nunca? Não é, quem nunca? Exato. Mas também só me aconteceu uma vez, já aprendi a minha lição. Agora também é mais fácil com o MBA. Agora é com o telemóvel, portanto é mais fácil. Telemóvel. Mas naquela altura não havia estas tecnologias, não é? Segunda pergunta, se pudesse almoçar com qualquer figura pública, viva ou falecida, quem escolheria? Quem é que eu escolheria para almoçar? Alguém que tivesse multibanco. Não, que agora tenho MPWay, por isso não há esse risco. Não sei. Posso pensar mais um bocadinho? Sim, vamos às próximas perguntas. Sim. O filme da sua vida, Patrícia? Olha, não sei se é o filme da minha vida, mas é certamente dos meus filmes preferidos mesmo. Acho que é mesmo o meu filme preferido. É O Pianista. Não sei se já vi conhece. já vi bem umas 15 vezes. Exato, por aí. Está no meu top 10, não é o meu preferido, mas eu adoro esse filme. É o meu preferido porque junta duas coisas que eu adoro, que é a história da Segunda Guerra Mundial e Chopin. Adoro Chopin, então fiquei fascinada com aquele filme que é muito forte, na verdade tem ali... Há pessoas que não conseguem ver. Sim, é mesmo... Eu chorei a ver o filme, tenho que admitir. O filme é difícil de ver, portanto não sei se é o filme da minha vida, mas é pelo menos o meu filme preferido. É dos meus. E uma outra questão, Patrícia. A Patrícia é supersticiosa? No caso, tem algum ritual antes dos debates ou das sessões mais importantes? Não, acho que antes dos debates a única coisa que eu faço é respirar fundo e pensar, pronto, se me derem porrada vou ter que dar também. Eu não quero, estou a obrigar, mas eu não quero, não é? Quem vai à guerra, dá e leva. Quem vai à guerra, dá e leva. Mas isso é o que eu penso sempre, eu posso levar, mas também vão apanhar. Não levo recursos para casa. E se a Patrícia pudesse aprovar uma lei amanhã, qual é que seria? Aprovar uma lei amanhã tinha que ser uma lei que limitasse esta imigração descontrolada, porque está mesmo a ficar caótico e mesmo muito problemático. As pessoas acham que nós dizemos isto só porque sim, para ganhar votos, porque somos populistas.
aquela conversa que já enjoa, honestamente, mas é mesmo problemático. Eu já senti isso na pele, inclusivamente, eu até vou partilhar aqui convosco. Eu tinha comprado bilhetes para ir a um concerto, ia sozinha, e era à noite, era em Lisboa, no Coliseu. Não consegui encontrar lugar para estacionar, só consegui no parque do Rossio, da Praça da Figueira. Restauradores. Não, era mais para a frente, portanto acho que era Praça da Figueira, possivelmente. Acho que há aí um parque. Pronto, era numa dessas praças, ali por trás, e eu tinha que ir a pé depois até ao Coliseu e depois voltar. O ir, pronto, era tranquilo, porque ainda era de dia, ainda eram 7 e qualquer coisa, mas o voltar já seria problemático, porque já eram 11 e tal da noite, quando o concerto acabava, e vir sozinha. E quando eu saí do parque, não é, subterrâneo, estacionei, cheguei cá acima, e já vi imensos imigrantes que não me inspiraram confiança absolutamente nenhuma, e o que eu pensei foi, eu vou ter medo de fazer este percurso depois à noite. E então, pronto, meti-me no carro e vim para casa, nem concerto, nem dinheiro do bilhete, nem coisa nenhuma. E, portanto, sim, está mesmo perigoso, e era uma das primeiras propostas que apresentaria amanhã. Estamos sempre a falar de limitações das nossas liberdades, mas neste caso é um caso concreto para se dizer que a Patrícia foi limitada na sua liberdade. Fui limitada. Se calhar não me iria acontecer nada, não sei, mas eu preferi não arriscar. Vale mais chegar como a compreendo. Enquanto mulher, compreendo perfeitamente. É isso. Se calhar os homens vão pensar, oh, que princesa, deve achar que é a maior da sua alegre, toda a gente vai meter com ela. Não é isso. Mas é que nós mulheres temos esta fraqueza, por assim dizer, que não é uma fraqueza, mas pronto, se for um homem a passear sozinho na rua no meio de 20 homens, a probabilidade de haver problemas é bem menor do que se for uma mulher, não é? Sim, concordo. Ser honestos, é o que é. Sim. Patrícia disse-nos há pouco o que é que às vezes falta na sua mala, não é? Neste caso, já foi uma vez o cartão multibanco, mas gostaria de lhe perguntar o que é que tem sempre, portanto, o que é que nunca falta na sua mala? O que é que nunca falta na minha mala é batom de cera. Ok. Que engraçado. Curiosidade, importante. E amigos? A Patrícia tem muitos ou tem mesmo uma mão cheia de bons amigos? Tenho uma mão cheia de bons amigos. Eu tinha mais amigos, bom, depois afinal não eram assim tão amigos, mas quando entrei para o Chega perdi muitas amizades, muitas pessoas de quem eu era próxima já há vários anos até. Mas não, acho que até fizeram bem afastar-se, porque assim evito... Não eram amigos, não eram Exato, bons amigos. Evito estar em contacto com pessoas tóxicas que acham que as opiniões delas é que valem e as suas escolhas é que valem, e as outras pessoas têm escolhas diferentes, já não estão certas, e isso não me faz sentido nenhum. Um desejo para si e outro para André Ventura. Eu acho que é o mesmo desejo, tanto para mim como para o André, é que consigamos levar esta nossa missão até bom porto e que consigamos efetivamente fazer alguma coisa pelo nosso país. Acho que é o desejo para mim e para ele. E para todos os que estão no Chega, naturalmente. Eu não sei se Patrícia, se pudesse almoçar com alguma figura histórica viva ou falecida. Eu estava a pensar, cada vez que havia aqui uma pausa, eu pensava, oh meu Deus, com quem é que eu vou almoçar? E eu não sei. Porque é mesmo a última para fecharmos. Fica para uma próxima? Ou arrisca? Acho que vou arriscar. Acho que vou arriscar o Marquês de Pombal. E vou explicar porquê. Porque acabei agora de ler um livro sobre o terremoto e fiquei curiosa, na verdade, como é que alguém, portanto, em 1755, tem a visão de reconstruir Lisboa desta forma, que era uma coisa que não era comum naquela época, não é? E Lisboa era uma cidade bastante atrasada nesse aspecto, como aliás todas as cidades europeias àquela época, umas mais, outras menos, e também queria perceber se tudo o que dizem dele é verdade ou não, se ele era mesmo assim, mesmo mau, ou se eram as más línguas a falar. Mas como acabei agora de ler o livro, ficou-me esta curiosidade de saber mais sobre o Marquês de Pombal, porque, pronto, sabia pouco, aquela que toda a gente sabe, não é? Que é quase senso comum, conhecimento público. Mas agora fiquei bastante curiosa sobre esta personagem e, portanto, se pudesse convidar alguém para almoçar, seria o Marquês de Pombal, só para tirar aqui algumas questões a limpo. Muito bem.
Patrícia Carvalho, foi um gosto tê-la connosco. Certamente iremos estar mais vezes, agora pessoalmente, até porque as autárquicas, aliás, estão à porta e Setúbal não pode parar. Mas Não vai foi parar. verdadeiramente gostoso tê-la neste espaço de debate e ideias. Muito obrigado a todos os que nos seguem. Marcamos encontro de hoje a 8 para mais um episódio do podcast Chega às 9. Até lá. Bom Até dia. lá. Quero agradecer a todos também, agradecer o vosso convite, a vossa simpatia, e foi mesmo uma gosto. conversa muito, muito tranquila e muito produtiva. Obrigada, Muito obrigada a todos. Obrigado a nós. Obrigada a Obrigado a nós, nós. Foi uma honra. Patrícia. Até à próxima. Adeus, até a próxima.